abrisse na mesma palavra da oferta, em Filipenses 4:19. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E é uma palavra tão poderosa, e isso nos traz uma consciência de realmente que nós somos supridos no Senhor. A Bíblia diz assim: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém? Você pode sentar. Sabe, irmãos, quando nós temos essa consciência dessa palavra, isso nos traz uma alegria, e era para, quando você lê essa palavra, era para que você desse glória a Deus, aleluia, glorificasse o nome do Senhor, porque a palavra, irmãos, ela é a pura verdade a respeito das nossas vidas. A palavra do Senhor, ela foi escrita como um manual, como um manuscrito, para que a gente soubesse, tivesse conhecimento da verdade a respeito daquilo que nós precisamos fazer, a consciência de como devemos agir, como devemos andar. A palavra do Senhor, ela é, como ela mesmo diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando nós temos essa consciência de que a palavra é a verdade para nós, então tudo aquilo que está escrito ali é algo que é para nos motivar, é para nos realmente reagirmos a respeito daquilo que está escrito ali. Porque ela é a verdade para as nossas vidas. E eu sempre digo, e não canso de falar, a palavra ela é tão verdade que ela é muito mais preciosa e valiosa do que as nossas experiências, aquilo que nós vivemos, ou talvez você tenha um entendimento a respeito de algumas coisas na tua vida, mas se a palavra está dizendo ao contrário, as tuas experiências e aquilo que você tem como uma verdade, jogue fora e fique com a palavra, porque ela é a verdade. E quando nós colocamos ela em prática, quando nós exercemos através da fé aquilo que está escrito na palavra, nós tomamos posse e começamos a viver essa palavra. E o que o Senhor tem falado ao meu coração há um bom tempo a respeito de termos uma consciência em Deus. E o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é ter essa consciência em Deus de como nós somos supridos no Senhor. Em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Mas aqui Paulo ele estava escrevendo para essa igreja, porque essa igreja ela simplesmente supria todas as necessidades de Paulo. E Paulo chegou a dizer que essa igreja não somente supria as suas necessidades, mas todas elas. Financeiramente, aquele povo ali, ele ofertava no ministério de Paulo. E Paulo, quando ele está escrevendo a Filipenses, ele fala que a oferta de vocês, sabe, chega diante do Senhor. Olha como a palavra fala, um versículo antes ali. Abre aí a sua Bíblia aí, em Filipenses 4:18. Olha o que a Bíblia fala. Recebi tudo. Eu que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Sabe, e Deus ele me chama a atenção a respeito disso, porque Paulo está dizendo para aquele povo que a oferta que eles entregaram para Paulo é que realmente foi um aroma agradável a Deus, algo que agradou o nosso Senhor.
Sabe, e Deus nos chama a atenção a respeito disso, porque não é só simplesmente fazermos as coisas de qualquer forma, mas Paulo aqui está dizendo que existe uma intenção atrás daquilo que aquele povo estava fazendo. E estava chegando diante do Senhor com um aroma agradável a Deus. Sabe, isso me traz uma reflexão a respeito de que tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas tem que ser com um aroma agradável ao nosso Senhor. Mas para que a gente possa fazer essas coisas, nós precisamos primeiramente criar uma consciência de que realmente nós somos em Cristo Jesus. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou. Aquela palavra criou, ela criou algo perfeito. Então tudo que Deus fez na terra, tudo que Deus criou nessa vida, foi perfeito. Foi de maneira perfeita. E quando nós temos essa consciência, nós começamos a entender a respeito do caráter de Deus e quem nós somos em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz bem claro, aquele que confessar o meu nome, a Bíblia diz bem claro, ele faz com que nosso espírito seja recriado, nós nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e quando nós começamos a ter essa consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, quem é você em Cristo Jesus, quando você começa a trazer essas verdades a respeito da palavra, nós começamos a viver uma vida de maneira totalmente diferente, de sendo guiado e inspirado pelaquilo que Deus tem falado em nossos corações. Mas para que nós chegamos a isso, é necessário que nós tenhamos uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. E eu tenho a certeza, irmãos, que quando Paulo estava falando para aquele povo ali, não era um povo qualquer, mas eles tinham a consciência de quem eles eram em Cristo. Porque eles não simplesmente deram dinheiro, eles não simplesmente chegaram aqui como nós chegamos, trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, ou talvez você vai abençoar a vida de uma pessoa que está necessitada, mas você entende que antes de você fazer essas coisas é necessário que você tenha uma consciência de quem você é em Cristo Jesus. Daquilo que a palavra está falando, e a Bíblia fala em Romanos que nós não devemos conformar com as coisas desse mundo, mas nós sejamos o quê? Renovados pelo quê? Pela palavra do Senhor, para que nós possamos conhecer o quê? Boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, irmãos, quando nós começamos a nos alimentar dessa palavra, quando nós começamos a chegar à consciência de quem nós somos, nós começamos a colocar em prática aquilo que a palavra está falando. Porque, irmãos, quantas vezes você já ouviu falar dentro da igreja, tem tantas coisas que a palavra está dizendo, mas eu não consigo colocar em prática, eu não consigo exercer ela. Porque você tenta fazer primeiramente de uma maneira natural, mas é necessário que nós fazemos primeiro de uma maneira espiritual, intimidade, relacionamento com Deus, conhecer realmente quem nós estamos servindo. Há um tempo de intimidade, há um tempo de entrega, há um tempo devocional todos os dias. É necessário que nós praticamos essa palavra, para que nós possamos viver ela, mas precisa primeiramente mudar a nossa consciência, é nosso interior, precisa ter essa certeza que nós somos supridos em Deus. E quando Deus começou a falar a respeito, Deus começou a mostrar algumas coisas que eu estava fazendo ao longo da minha caminhada, porque a gente só abençoa aquele que está necessitado. A gente só oferta quando está sobrando. A gente só faz algo quando nós temos. Mas olha como é interessante, se nós vemos na palavra do Senhor, tantos testemunhos de pessoas que deram aquilo que talvez era o sustento da vida dela. Não é no sentido do valor ou do que está dando, mas é entender que realmente Deus está no centro, acima de todas as coisas. Ele é o principal das nossas vidas. Eu me lembro muito bem que quando Jesus estava, sentado bem pertinho do local onde o povo estava entregando a oferta, e ele diz bem claro, a maior oferta que foi dada foi da viúva.
Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, não é o que ela estava dando, não é porque ela estava dando tudo que ela tinha, mas é porque o coração dela tinha essa consciência, irmãos, porque você não dá algo que somente você sabe que não vai ter mais. Mas ela não estava na sua consciência que ela era suprida em Deus, porque ela deu tudo que ela tinha. Isso estava imprimido no seu espírito, isso estava dentro dela. Porque, irmãos, quando nós damos algo que sabemos que não sabe se vai ter ou não, é porque existe uma consciência e a certeza de que, independente do que eu for fazer, eu estou fazendo para o meu Deus. E quando você tem essa consciência, quando você tem essa certeza, irmãos, você é guiado, inspirado e direcionado por Deus. E uma das coisas que tem mudado muito a minha vida, principalmente na área financeira, é a respeito de que todos os meses, eu já contei esse testemunho aqui, eu tenho procurado alguém que esteja necessitado. Eu tenho procurado para Deus alguma forma que eu possa abençoar alguém. Porque, irmãos, é bom, é maravilhoso você ser suprido em todas as coisas, mas Deus não te tornou próspero e suprido em tudo somente para que você se regozije daquilo que Ele tem entregado nas tuas mãos. Mas existe um propósito, e eu vejo o poder de Deus sendo manifestado na minha vida. Faço parte de vários grupos na área que eu trabalho, que é aplicativo, e eu vejo as pessoas reclamando, eu vejo as pessoas murmurando, eu vejo as pessoas dizendo que eu fiz tal valor, eu fiz assim, o movimento está fraco, e para mim parece que continua sendo o mesmo dia. O Senhor sempre suprindo as minhas expectativas, o Senhor sempre entregando aquilo que eu estava precisando e um pouco mais. E será que eu tenho algo diferente deles? Não. Será que está disponível somente para mim? Não, mas eu tenho a consciência de que Deus tem suprido a minha vida. Eu tenho a consciência que Deus tem suprido a minha casa. E tantos milagres, tantas coisas que eu tenho vivenciado na minha vida, na área financeira. Mas uma coisa eu tenho a certeza, irmãos, que independente do que acontecer à minha volta, independente das circunstâncias que eu estiver vivendo, eu tenho a consciência que Deus está no controle de todas as coisas na minha vida. Porque é necessário que você comece a trabalhar primeiramente no seu interior. Essa consciência precisa estar, sabe, enraizado na sua vida, de entender que você é suprido em todas as coisas. Que é o Senhor que te supre, que Ele é o teu provedor, Ele é o teu salvador. E Jesus já deixou bem claro isso: eu vou rogar ao Pai para que mande um consolador, um ajudador. Irmãos, a palavra está explícita, mas é necessário que nós nos debruçamos nela e fazemos com que esta verdade, essa consciência tome os nossos corações. Tome a nossa vida ao ponto de nós sabermos que, independente do que está acontecendo à nossa volta, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Por quê? Porque nós amamos Deus. Nós temos essa vida de comunhão com Ele, nós temos essa intimidade com Ele, nós temos dado todos os dias um devocional e tem buscado a presença dEle nas nossas vidas. E se você não está fazendo isso, ei, sai dessa zona de conforto, sai dessa vida pacata, sai dessa vida miserável, porque você pode viver as plenitudes, se deleitar na presença do Senhor e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se molde às coisas que o mundo está dizendo ao seu respeito, não se molde às coisas que você está vendo com seus olhos naturais, mas se mova pelaquilo que a palavra está falando. E olha que a Bíblia diz bem claro em Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor e nada, irmãos, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Traz a tua memória, irmãos, a respeito daquilo que, sabe, vai te trazer esperança. Traz essa memória. Busque na palavra a respeito daquilo que a palavra está dizendo. Porque, irmãos, nós não somos desse mundo. A Bíblia fala, nós somos peregrinos. Nós temos que ficar com aquilo que a palavra está dizendo ao nosso respeito. E nós precisamos criar essa consciência, irmãos, que nós somos supridos do Senhor em todas as áreas da nossa vida.
Sabe, uma das coisas que talvez você deve, ou talvez alguém esteja passando por isso, ou esse tipo de pensamento, mas quando a minha mãe ficou grávida de mim, o meu pai pediu um teste para ver se realmente eu era filho dele. Meu pai não foi presente na minha vida. Hoje talvez eu podia estar deprimido, desmotivado, triste, porque o meu pai não quis, não teve interesse na minha vida. Mas irmãos, quando você conhece a palavra, você entende que o Senhor é o seu pai, você é suprido nisso. E hoje eu posso honrar o meu pai. Nos dias dos pais eu fui lá levar um presente para ele. Sabe, isso pode ser em qualquer área da sua vida. Sabe, talvez você tenha falta de alguma coisa na sua casa, na sua família, algo que faltou em você, mas procura na palavra. A Bíblia diz que o Senhor nos supre em todas as coisas. Se você não teve uma figura paterna ou materna, se teve alguma falta em você, se algo está faltando na sua vida, se agarre na verdade da palavra. Faz com que isso se torne uma consciência em você, que você é suprido nisso. Porque muitas das vezes a gente começa a dar desculpas. Eu me lembro muito bem que o Luciano Subirá, ele começou a fazer 40 dias de jejum e de oração. E ele começou, quando ele estava terminando o jejum, ele disse assim, ó, tantas desculpas que a gente damos muitas das vezes, para que nós possamos deixar bem tangível em nossas vidas o fruto do Espírito Santo. A paciência, o domínio próprio, mansidão. Sabe, porque a gente vai criando desculpa, irmãos, isso é do ser humano, mas nós não precisamos viver, porque a Bíblia está falando em Romanos, não vos conformeis, não vos conformeis, não vos conformeis, mas renova a sua mente naquilo que está escrito na palavra. Os sentimentos vão vir, circunstâncias vão aparecer, dificuldades vão chegar, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque Ele já venceu por nós. Ele já fez o que era necessário, irmãos. Então traga a responsabilidade para você. Pega o compromisso de realmente de ser um verdadeiro crente, de ser realmente um homem ungido, uma mulher cheia do Espírito Santo, homem que sabe dominar bem a sua casa, que lê bem a palavra, que sabe que domina ela, que é cheio dela, que é cheio do Espírito Santo e começa a colocar em prática. Ei, mulher sábia que edificular, uma mulher cheia do Espírito Santo, que dá bom testemunho. Filho que honra os pais para que o seu dia seja prolongado. E o Senhor está nos chamando a termos essa consciência para que nós possamos, irmãos, ser testemunhos vivos da palavra do Senhor, ser testemunhos vivos aonde nós vamos andar. Sabe, e eu fico impressionado, irmãos, porque as pessoas entram, eu cumprimento dentro do carro, ofereço, somente as pessoas que quando chegam no mercado, abre a porta do porta-mala, bota a sacola para dentro. São coisas básicas de uma boa conduta, de uma pessoa que está de bem. E aí eu fico, às vezes os passageiros dizem assim, mas o Senhor tem algo diferente. Porque os outros motoristas não fazem isso e às vezes nos deixa parado. E aí, irmãos, eu comecei a fazer essas coisas, e sempre fiz isso, na verdade, mas eu comecei a ser mais intenso naquilo que eu estava fazendo, em tratar bem, de falar bem com as pessoas, sabe, de trazer uma palavra de ânimo, de perseverança. E, irmãos, e aí, ao longo do tempo, como eu faço parte daquele grupo de motoristas, eles começaram a falar ali, eles começaram a dizer, e irmãos, eu não estou falando de grupo de pessoas que não conhecem a palavra. Eu estou falando de grupo de pessoas que conhecem a palavra. Somente evangélicos fazem parte daquele grupo. Começaram a falar, e aí eu comecei a dizer, que estranho, irmãos, se nós como crentes não começarmos a dar um bom testemunho
na nossa caminhada. Porque, irmãos, é muito fácil você dar um bom testemunho quando você está num ambiente favorável. Mas quando você está num ambiente que talvez aquilo te tira a paz, aquilo te mexe com você, mas você sabe que não é aquilo que te inspira, que não é aquilo que te motiva, mas é a palavra do Senhor. E aí eu falei isso para eles: se nós não tivermos paciência com um passageiro que vai ficar no máximo meia hora com a gente, quem dirá a nossa vida, como está a nossa casa, como está a nossa vida. Sabe, irmãos, eu estou levando exemplo da minha vida, mas isso pode ser lá no seu trabalho, pode ser lá na sua casa mesmo, com o seu marido, com a sua esposa, pode ser com os seus filhos. E nós precisamos trazer essa responsabilidade de darmos bons testemunhos. E só nós conseguimos fazer isso, irmãos, quando nós estamos cheios dessa palavra. Quando nós temos a consciência de que nós somos supridos pelo Senhor em todas as coisas. E não é algo para que haja uma barganha, uma moeda de troca, mas é porque você faz isso, porque está em você, está imprimido em você, está essa consciência em você, vai acontecer ao natural. Porque você está cheio do Espírito Santo. A identidade de Cristo está em você. E quando nós começamos a criar essa consciência, irmãos, nós começamos a viver, realmente termos atitudes de crente, temos atitudes de homens e mulheres de Deus, porque nós estamos cheios do Senhor, cheios da palavra de Deus. Sabe, irmãos, sabe o que mais me impressiona é sobre a vida de Eliseu. E aquela mulher que ela tinha somente para mais uma refeição. E a palavra de Deus fala que Deus ordenou para que Elias fosse, que ele seria suprido. E olha como é interessante, irmãos. E ele chega diante daquela mulher e diz assim para ela, isso está lá em 1 Reis, depois se você quiser ver. Ele chega para aquela mulher e diz assim, ó, o que você tem para me servir? O que você tem para mim? E ela só tinha uma refeição, irmãos. E ela fala para ele, eu só tenho uma refeição. E a Bíblia fala que ele diz para ela, então primeiro sirva a mim. E ela, por obediência, ela foi lá e serviu a ele. A palavra de Deus fala, irmãos, que ele profetizou sobre a vida dela e disse que até que chova, a farinha e o azeite não vai terminar. Até que chova. E sabe quanto tempo demorou, irmãos? 3 anos e alguma coisa. Mas você consegue entender que aquela mulher teve a consciência? Porque ela entregou tudo, irmãos. Ela sabia o que estava fazendo. Ela tinha certeza do que ela estava fazendo. E ela entregou tudo que ela tinha. E ela foi suprida por 3 anos. Sabe, e muitas das vezes, irmãos, nós trazemos isso para nossas vidas de hoje. Será que nós estamos entregando tudo que nós temos? E Deus não está falando de valores aqui, irmãos. Ele está falando de realmente o nosso coração, a nossa vida, tanto na área financeira, tanto na área espiritual, tanto nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Nós temos dado tudo aquilo que nós temos feito de uma maneira excelente, tudo sendo direcionado e voltado para o nosso Senhor, porque a Bíblia diz bem claro que nada, entenda isso, meu irmão, nada é teu. Porque eu tenho o carro do ano, porque eu tenho tantos mil na conta, porque eu tenho uma casa. A Bíblia diz que nada é teu.
Quando você tem essa consciência de que tudo que você tem, de tudo que está na sua mão, tudo que você pode administrar, não te pertence, porque a Bíblia fala isso, não sou eu que estou falando, irmãos, não é uma história inventada por mim, mas a Bíblia diz que nós somos mordomos, Ele nos dá para que nós possamos administrar, e é por isso que nós precisamos ser obedientes, irmãos, é por isso que nós devemos ser totalmente obedientes e direcionados por Ele. E quando nós temos essa consciência, irmãos, que somos supridos nele, nós conseguimos ser obedientes a ele, irmãos, e Deus começa a acrescentar na sua vida. Deus começa a acrescentar na sua vida. Deus começa a ser abundante em todas as áreas da sua vida, irmãos. Sabe, a semana passada era a semana do meu aniversário, e a semana retrasada, olha que interessante, isso é muito forte. E aí eu disse assim, eu estou passando por um lugar bonito. Era um restaurante assim, bonito. E eu disse assim, e eu conversando com Deus, só eu e ele ali. E aí ele assim, Deus, que lugar bonito, né? Bem que tu poderia me trazer aqui, né? Me dá uma oportunidade. Passou. Aí a Gabriela, pai, eu queria ir num lugar, não sei o quê. E o lugar é caro. E eu disse assim para ela, não, esse lugar é muito caro, não dá para nós ir, escolhe outro. Porque era fora da nossa realidade. E aí ele, pai, tem um outro lugar lá, que é muito bom, legal, beleza. Aí ela escolheu. Aí show de bola. Aí quando eu disse para ela, me diz onde é o endereço. É lá na Silva Jardim. Onde é que era o lugar? Era o lugar onde eu tinha passado. E disse assim para Deus, bem que tu pode me trazer aqui. Sabe, irmãos? Eu não sei se você nota, mas essas coisas que eu tenho anotado com o Senhor, o cuidado, o zelo, o carinho que Ele tem conosco, sabe, os detalhes, irmãos, parece que muitas das vezes, não vai dar, sabe, parece que você entra num desespero, mas quando você começa a trabalhar essa consciência em você, quando você começa a trabalhar no seu interior, você não vai mais viver essas vidas de em cima, abaixo, você se torna uma pessoa constante. Olha que Paulo está falando antes de ele falar essas coisas para aquele povo. Eu posso sim viver na escassez, eu posso sim viver na abundância, eu posso sim viver mais ou menos, porque eu sei que eu sou suprido pelo Senhor. Paulo fala isso, irmãos, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que está acontecendo à minha volta, o Senhor é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu supridor, Ele me sustenta em todas as coisas. Sabe, irmão, nós podemos ver o cuidado e o zelo que tem com as nossas vidas, isso é tão poderoso, irmãos. Mas é necessário que nós trabalhamos em nosso interior, essas coisas a respeito de que nós somos em Cristo Jesus. O que Deus fez por nós naquela cruz, irmãos, é tão poderoso. E quando nós deixamos isso entrar no nosso coração, irmãos, nós começamos a declarar as verdades do Senhor e viver, irmãos, as verdades do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu olho para trás, eu começo a ver tanto cuidado, tanto zelo com Deus na minha vida, tantas coisas Ele tem feito na minha vida, sabe, e é necessário que nós confiamos no Senhor, irmãos, é necessário que nós geramos essa consciência de suprido por Ele, porque nós vamos viver em paz, em segurança. Você não vai ser movido pelas coisas que estão acontecendo à sua volta, porque você deixa ser levado pelas vontades e pelas coisas do Senhor. E sabe uma das coisas que, quando o problema chega na minha vida, quando uma circunstância chega, a primeira coisa que eu penso assim, o que o Senhor quer? Porque, irmão, se está acontecendo é da vontade do Senhor, ou é porque eu abri a porta, é porque eu estou agindo de maneira errada, é porque eu estou pecando contra o Senhor. E aí nós precisamos analisar a nossa própria vida, porque a Bíblia diz bem claro, aquele que se autoanalisa, não é necessário que se passe pelo juízo. Você não precisa ser julgado, analise a si mesmo. Sabe, olhe para você mesmo, o que você precisa melhorar.
O que você precisa mudar na sua vida? O que você precisa aprimorar? Porque a Bíblia diz bem claro, até que Ele venha, nós precisamos sim ser aperfeiçoados pelo Senhor. Nós precisamos estar sempre operante, sabe? Até que chegar aquele dia que nós vamos dizer assim, bati o bom combate, guardei a fé. Sabe? É poderoso a palavra do Senhor, irmãos. Tudo nela existe uma explicação. Tudo nela existe uma válvula de escape. Tudo nela existe uma orientação. Sabe? E a gente vê que a palavra do Senhor não tem, sabe, enrosco. Se for necessário, quebra, monta tudo de novo, molda de novo, para que nós possamos prosseguir. Porque o que Deus tem para nós é grande e é poderoso. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Eu queria que você começasse a analisar a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. O que você tem vivenciado na sua vida. Mas se tem alguma coisa que está incompleta, se tem uma falta, se tem alguma coisa que não está batendo com aquilo que a palavra está dizendo, eu queria que você primeiramente se autoanalisasse. Começasse a se analisar sua vida. O que você precisa ser moldado? O que você precisa mudar na sua vida? Sabe, irmãos, e o que é mais interessante na palavra do Senhor, que Deus, Ele jamais teve uma palavra de condenação para nós. Uma palavra de que a gente deveria desistir, não teria mais jeito, ou que é para a gente parar no meio do caminho. Não, Ele fez uma obra completa. Ele entregou a sua vida por nós. Ele levou sobre a cruz todo o nosso pecado. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda a dor. Ele levou na cruz tudo aquilo que não prestava. E Ele nos tornou uma nova criatura. E quando Deus olha para nós, Ele não olha simplesmente a minha vida, o que eu tenho feito, mas Ele olha o sangue de Jesus, Ele olha a figura de Cristo em nós. Mas é necessário que nós confessamos a Ele os nossos pecados. É necessário que nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos. É necessário, como a mesma palavra foi pregada na quinta-feira passada, que nós deixamos de lado todo o nosso orgulho, a nossa soberba, que nós deixamos de lado todas as coisas que não condiz com a palavra do Senhor, e que nós nos prostramos diante dEle, e que nós possamos recomeçar, irmãos. Nós possamos voltar ao primeiro amor, nós possamos viver de novo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Talvez você se olhava para você mesmo achando que não tinha mais jeito, não tinha mais o que se fazer. Você talvez, o diabo tem colocado essas mentiras no seu coração, dizendo que você realmente é pecaminoso, que você realmente é um pecador. Mas quando você entende realmente o que o Evangelho está dizendo, que o Senhor pagou um alto preço pela sua vida. Ele pagou um alto preço por você. Não para que você desista no meio do caminho, mas que você persevere, que você continue essa caminhada, que você continue avançando, trazendo essa consciência de que Ele fez tudo aquilo que era necessário. Basta você trazer a responsabilidade de ser filho amado e escolhido dEle, de ser um filho que venha dar orgulho para o seu pai. Deus está te levando a um momento de consciência, de arrependimento, de consciência de que realmente você precisa mudar, de consciência de que realmente você precisa se tornar uma nova pessoa, de que realmente você precisa mudar essa sua caminhada, e você que está andando num caminho reto, que você seja mais intencional. Ele quer te levar a um nível ainda maior e mais profundo, porque Ele sempre tem algo a acrescentar, irmãos.
Deus é infinitamente mais, Ele é infinitamente mais, Ele tem muito mais. Oh, racalabaxere mandalarabashe, candalarabashe. Oh, Senhor, vai tocando sobre cada um dos meus irmãos, Pai. Oh, Senhor, vai tocando sobre cada um deles, Pai. Eu declaro, Senhor, estratégias, Senhor. Eu declaro, Senhor, sabedoria, Senhor, para que eles possam, Senhor, oh, Pai, nortear as suas vidas pela palavra, Senhor. Oh, Pai, que eles possam trazer a consciência, Pai. Eu declaro, Senhor, estratégias para que eles possam chegar nessa consciência de suprido, de amado, de escolhido por Deus, Pai. A certeza, Senhor, de que eles são filhos, oh, Pai. Oh, Pai, trazendo, Senhor, a sua identidade, Senhor, de quem eles são em Cristo Jesus, Pai. Do que eles podem fazer, Senhor, diante de Ti, Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos e pela minha vida, Pai. Ó Pai, abundante, Senhor, a abundância, Pai. Ó Pai, sobrando em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Não para que nós somente desfrute das bênçãos, Pai. Não somente que nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem entregado nas nossas vidas, Pai. Mas para que nós possamos espalhar o Teu Evangelho, Pai. Para que nós possamos espalhar o Teu reino, Pai. Para que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, onde nós passarmos, ó Pai, para que o Teu Evangelho seja pregado, Senhor, não somente pela nossa boca, Pai, pela nossa fala, Senhor, mas através das nossas atitudes, Senhor, através daquilo que nós fazemos, ó Pai, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor, derramar a abundância, Senhor, sobre a vida do meu irmão, Pai. Eu declaro, Senhor, oh Pai, tudo aquilo que está faltando sendo suprido nesta noite, Pai. Eu não sei se é uma enfermidade que tem atrapalhado, mas eu declaro cura chegando. Oh Pai, eu não sei se é algo financeiro que tem faltado, eu declaro dispensa cheia, Pai. Oh Pai, como a Tua palavra mesmo diz, Pai, aquele que busca o Teu reino e a Tua justiça, Pai, todas as necessidades são acrescentadas. Eu declaro essa consciência, Pai, de eles buscando a Tua justiça, eles buscando o Teu reino, Pai, em o nome de Jesus, Pai, para que a Tua palavra se cumpra, Senhor, na vida deles, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor, ó Pai, se tem algum aqui que tem, ó Pai, estado preso, Senhor, no vício, na droga, Senhor, na bebida, no cigarro, Pai, eu declaro a consciência, Pai, de que eles são supridos, Pai, que eles não precisam dessas coisas, ó Pai, para viver, Pai, mas que eles entendam, Pai, que eles são livres, libertos, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, eu declaro cura, Senhor, chegando, Pai, cura, libertação sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos a certeza, Senhor, ó Pai, que grandes coisas o Senhor fez, Senhor, grandes coisas o Senhor ainda fará, Pai, e grandes testemunhos nós vamos dar neste lugar, Pai, porque tudo, Senhor, é para a Tua honra, Pai, tudo, Senhor, é para a Tua glória, Senhor, em o nome de Jesus, amém?